Muito bem, esse vídeo trata da parte de permissões de usuário, ou seja, da liberação, restrição, né, dos usuários do sistema. E aí a gente vai falar sobre cada departamento, pelo menos na parte do cenário de centro automotivo. Toda a parte de permissão, ela está concentrada no módulo cadastros, ok? Então, no módulo cadastro, nós temos aqui uma rotina chamada grupos de acesso. E é aqui que nós definimos as regras que os usuários vão ter que seguir de acordo com o seu grau de hierarquia. Então, vamos conhecer um pouquinho quais são eles. No caso dos centros automotivos, autocenters, motocenters, webcenters, enfim, tudo que diz respeito à parte de gestão automotiva, nós temos as seguintes características. Começando pela parte 3, que seria a diretoria, porque o número 1 e o 2 seriam os administradores e gerentes do sistema. E aí depois a gente vem pela parte de diretoria, os gerentes de loja, os supervisores, os consultores, os atendentes, recepcionistas e vendedores, caixas financeiros, mecânicos, estoquistas e compradores. Então nós temos esses 12 grupos criados e nós vamos conhecer um pouquinho cada grupo. Nesse caso, começando pelos membros da diretoria. Então, nós temos um caso aqui em que o campo cabeçalho é a área, a rotina que nós vamos informar quais são os usuários que pertencem ao grupo de diretoria, que são os sócios, proprietários e diretores. Então, uma vez que eu edito esse cadastro, que já vem pré-definido, e aí eu venho e falo, puxa, tem mais uma pessoa que precisa compor esse grupo da diretoria. Então eu clico aqui em usuários. O sistema vai solicitar que eu informe qual deles é o diretor. Eu venho aqui, seleciono qual é o diretor e ao clicar aqui, ele vai inserir a pessoa a esse grupo de diretores. Então, nessa aba cabeçalho, eu informo quais são eles e, na sequência, após a seleção dos usuários, eu clico aqui no disquinho para salvar, para que eu possa manter a escolha que eu fiz desse grupo. Quando a gente salva, o sistema pula para a próxima aba, que seriam as funcionalidades dos grupos. Então, por ser um membro de direção, né, no caso da diretoria da empresa, todos os módulos estão habilitados para esse grupo de usuários. Então, nós temos algumas rotinas, alguns diferenciais, que falam sobre módulo, tela, processo e relatório. No caso desse grupo de diretoria, todos os módulos estão selecionados com as permissões totais. Por quê? Porque são os donos da empresa. Ok? Então, nesse caso aqui, foi selecionado o módulo cadastros, que é esse módulo aqui. Então, o que os usuários que estão dentro desse grupo podem fazer no módulo cadastro? Controle total, gravação, exclusão e leitura. Módulo compras, que é o segundo módulo aqui. O que eles podem fazer? Tudo. Por quê? Porque tudo está habilitado. E assim por diante em todas as rotinas, em todos os módulos do sistema. Porém, nós vamos ilustrar aqui a seguinte situação. Eu vou criar um novo grupo de usuários, onde esse grupo eu vou definir pequenos acessos, ou seja, algumas rotinas que serão liberadas para esse novo grupo. Então, para isso, o que eu faço? Eu fecho aqui, clico no adicionar, no botão adicionar, um novo registro, e crio o seguinte grupo, que seria o grupo de consultores externos. Esse grupo, qual a função desse grupo? A função é apenas consultar tabela de preços e consulta de produtos e serviços do cadastro da empresa, ok? Então, quando eu salvo, esse grupo acabou de ser criado, que é o grupo 13, e eu preciso informar quais são os usuários que vão pertencer a esse grupo. Então, no caso, como não tem nenhum usuário, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no cadastro de usuários e vou falar quais são esses usuários que pertencem
a esse grupo. Então nós vamos colocar lá que o usuário que pertence a esse grupo é o Tele4. Vamos selecionar mais um. E vamos pegar aqui o Tele2. Então, neste grupo já existem as pessoas definidas, que elas vão poder trabalhar. Mas agora, ele pergunta quais são as funcionalidades, ou seja, o que esses usuários podem fazer nesse sistema. Então, aí a gente vai para a área de funcionalidades, ou seja, nós vamos informar o que esses usuários, Tele4 e Tele1, podem fazer. Então, nós vamos clicar aqui em funcionalidades, ok? E aí o sistema ele vai listar para mim todas as funcionalidades do sistema. Ou seja, eu tenho os processos, os módulos, depois eu tenho as telas, ok? Os relatórios, que são as rotinas que vão permitir que eu tenha acesso a todas as rotinas do programa, né? A todos os módulos do programa. Então, é importante a gente desmembrar, a gente distinguir qual a diferença de módulo para tela. Qual a diferença de módulo para tela? A diferença é a seguinte, se eu seleciono um módulo, eu dou permissão para absolutamente todos os recursos do sistema. Então, se eu habilitar aqui, controle total ou gravação e exclusão, todos os itens do módulo vendas, ou seja, relatórios, veículos, transportadores, etc, 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 são habilitados automaticamente para as pessoas que fazem parte deste grupo, ok? Mas nesse caso eu não vou dar a permissão do módulo, eu vou dar permissão apenas de algumas telas. E aí no caso, quais serão as telas que eu vou habilitar? No caso, eu posso digitar aqui, ó, funcionalidade que contém produtos e dou um Enter. Então ele vai mostrar para mim quais são as telas ou relatórios, certo? Então eu vou procurar a tela que me mostra a consulta de produtos. Então eu clico aqui na consulta de produtos e informo que esses usuários eles podem fazer o quê? Somente gravar e ler. Certo? Então, esse novo grupo criado, uma vez que eu selecionei a consulta de produtos, e como eu estou logado nesse momento com o administrador, a consulta de produtos a que eu me refiro é essa daqui, do controle de estoque, consulta de produtos, que é o que vai permitir eu fazer a pesquisa, né, dos produtos que eu comercializo. Então, nesse caso aqui, o vendedor vai poder procurar, né, todos os produtos que são comercializados pela empresa, como, por exemplo, bateria. Ele foi lá e trouxe para mim esses produtos que eu acabei de pesquisar. Então, nesse momento, quando a gente faz a gravação dessa tela, eu estou disponibilizando para esse grupo apenas o módulo de consulta. Muito bem, dando sequência, agora eu vou adicionar mais uma funcionalidade. Então eu vou dar funcionalidade para ele também consultar os serviços. Então eu venho aqui, digito serviços e o sistema vai mostrar para mim quais são as telas que eu vou dar acesso para ele. Então eu quero dar acesso à lista de serviços, ok? E que mais? Somente a lista de serviços, nem cadastro de ordem de serviço eu vou dar permissão para ele. Somente a isso. Então, esse grupo já tem acesso, então, à tela de serviços e de consulta de produtos. E nessa tela eu só vou dar para ele também a mesma situação. Permissão para ele gravar e ler a informação. Ok? Próxima funcionalidade. Vou dar acesso para ele também ao cadastro de clientes. Cliente. Então ele me mostra lá o que você quer dar acesso, a tela do cadastro de cliente e a lista de clientes, as duas. Então habilitei essas duas telas e o sistema trouxe para mim, ok? Mesma situação, só vou dar acesso à gravação e pesquisa.
Muito bem. Uma vez que isso está gravado, o sistema já automaticamente, quando eu for logar com esses dois usuários, o sistema vai permitir que ele tenha acesso somente a essas funcionalidades. Mas caso contrário, se houver a necessidade de fazer uma alteração, eu falo, não, eu vou remover esses usuários e quero colocar outro, sem problema nenhum. Vamos pôr aqui mecânico 1. Vou selecionar o mecânico 1 e o mecânico 2 para ter acesso somente a essas duas informações que eu disponibilizei, né? O cadastro de produtos, serviços e clientes, ok? E aí, o que eu faço? Eu venho na gravação, clico aqui para finalizar a gravação dessa criação, e agora eu informo quais são as empresas, a empresa ou as empresas que esses membros vão trabalhar. Como nós estamos falando aqui de mais de uma empresa, então eu venho e seleciono essa empresa e essa outra empresa. Okay? Feito isso, eu salvo e agora eu efetuo o logout. Coloco a senha. Seleciono as duas empresas que eu defini lá naquele grupo de acesso dos mecânicos 1, né, consultores externos. E o sistema vai carregar para mim somente as permissões definidas, ou seja, as rotinas que foram disponibilizadas para acesso somente daquele grupo de consultores. Observem que a área de trabalho ela não foi definida. Por quê? Porque cada usuário possui uma área de trabalho que é pré-estabelecida pelo administrador do sistema. Nesse caso, a gente vai observar que nós temos alguns módulos disponíveis aqui, apenas o nome dos módulos. Nesse caso, o cadastro está falando para mim, você tem acesso aos clientes e à parte de relatórios. Porém, como eu não deixei informado lá no grupo de consultores que ele teria acesso aos relatórios, então ele nem disponibiliza aqui para mim o botão de impressão para poder solicitar um relatório em tela. Ou seja, não tenho permissão para fazer isso. Ok? Apenas para fazer o cadastro de clientes. Observem também que na parte de estoque, ele liberou apenas a consulta de produtos e a consulta de serviços. Todos os módulos que estão aparecendo aqui apresentam a opção relatórios. Ele somente vai chamar a opção de relatório, mas como eu não tenho permissão, ele também não vai deixar nem eu clicar aqui para solicitar qualquer tipo de relatório. Ou seja, tudo que foi definido em termos de permissão, que no caso deste grupo foi somente o cadastro, a consulta ao cadastro de clientes, produtos e serviços, eu posso montar a seguinte área de trabalho clicando aqui. Consulta de vendas. Ele cria um grupo e aí eu arrasto para cá. Consulta de produtos. Consulta de serviços e cadastro de clientes. Ou seja, um atalho rápido para que eu possa ter acesso à consulta de produtos. Então aqui, foi lá, bateria, fiz a pesquisa e ele vai mostrar para mim essa consulta. Observem que nem o acesso à edição do cadastro do produto o sistema me permite. Por quê? Porque o grupo a qual pertence este usuário não tem permissão para fazer acesso ao grupo de cadastro. Então, apenas essas três rotinas que foram liberadas, produtos, serviços e clientes, é que foram liberados para o grupo de consultores.